Olá, cancerianos, eu sou Júlio Glécia Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de câncer ou tem lua ou ascendente em câncer. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo, tá certo? E por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Então, você só fica com aquilo que ressoar com você, tá? Se não ressoar, solta para o universo, que está tudo certo, ok? Então vamos para a mensagem do coletivo de câncer. Qual grupo de canceriano a mensagem está indo hoje? Está se referindo, tá certo? Então vamos lá, câncer. Cinco de copas. Aqui tem um grupo de cancerianos que estão refletindo, analisando uma situação. O 5 de copa traz essa questão de vocês. Só um instante. O 5 de copas está aqui exatamente lamentando nas emoções. Uma situação meio desgastante. Esse 5 também, para algumas pessoas, traz essa questão de para uns, a questão de um arrependimento perante uma situação. Mas o 5 e 5 traz essa questão de um conflito. Quando exatamente a copa, um conflito exatamente nas questões das emoções. Para alguns cancerianos pode até trazer essa questão de observar alguma coisa, de um arrependimento, de repente querer mudar alguma coisa, voltar para trás na sua decisão. E exatamente aqui vem essas duas copas. Dependente da situação, tem duas copas e pode sim trazer essa questão de vocês conseguirem resolver situações onde vocês até perceberam que de repente não era bem assim, ou vocês pegaram pesado, tá? Mas isso não significa exatamente esse um processo de que as coisas vão voltar 100% ao normal, não. Mas esse processo de que sim, traz exatamente um alinhamento, um entendimento, sabe, para mudar para uma situação. Por mais que as outras copas estejam derrubadas, ainda tem duas polaridades que dá para criar a terceira, tá? Para muitos, é como se alguns cancerianos estejam cansados ou precisava batalhar para alguma coisa. Para outros, existe essa questão de vocês observar situações onde vocês se sentiram magoados, se sentiram traídos, né, tá? Canceriano, vamos desenrolar um pouco aqui essa jogada. Também o canceriano pode reconhecer nesse período, de repente, que errou em algumas atitudes, tá? Não precisava, de repente, ter 3 disparos, ter entrado em conflito ou em atrito com alguma situação. Mais uma carta para câncer. É força, câncer. Aqui é vocês redescobrindo a força de vocês, a força interna, vocês analisando muitas situações, analisando e vocês aprendendo a lidar com as suas emoções, aprendendo a lidar com os seus instintos. Também aqui mostra exatamente que vocês precisam conciliar as coisas, porque aqui tem um grupo de canceriano que às vezes, no momento, no calor da fogueira, no calor da emoção, acaba agindo de uma forma meio que até vocês depois não se reconhecem, totalmente puro instinto, né? Puro animal. Então, aqui é vocês aprendendo e até com uma forma de conselho para vocês aprenderem a lidar às vezes com esse impulso, com essas emoções que vocês acabam não controlando e depois fica num processo de reflexão. De repente, eu poderia não ter feito aquilo. Eu fiz e agora o que é que eu vou fazer? Então a força traz exatamente vocês reconhecendo a força de vocês interna nesse período e vocês também têm que não sabe, pede para vocês aprenderem
a lidar, conciliar essas duas coisas. Nem tanto só forma de instintos, mas também essa forma de leveza, de entendimento, de doçura, saber exatamente conduzir. Porque aqui, canceriano, tipo, aqui não existe 8 ou 80. O 8 está deitado, é um ciclo, é exatamente saber unir essas duas potências, saber equilibrar. Porque se vocês ficar só no emocional, aqui é como se o canceriano se fudesse, né? E se vocês ficar só no instinto mesmo, mais desejo, mais carnal, mais aquela coisa brava, acaba se fudendo do mesmo jeito. Aqui é saber lidar, saber dominar. Para alguns cancerianos é saber comer pelas beiradas. Realmente observar, estudar como agir, como fazer acontecer. O que mais vamos ter aqui para câncer? Esse 5 de copa está vindo de onde? Calma, esse 5 de copa, esse processo de reflexão, esse processo até de repente, lamentação, está vindo de qual situação? Rainha de paus. Rainha de paus é totalmente elemento fogo. Desejos, suas vontades. Ou ser consumido pelos seus próprios desejos. Por isso que temos aqui a força. Saber conciliar. Por quê? Essa rainha de paus, lógico, é o desejo, a emoção, mas de uma forma negativa, bem exatamente da situação, aqui é uns cancerianos sendo consumidos pelos seus próprios desejos, não sabendo equilibrar e potencializar a sua energia. É como se estivesse numa luta constante, sendo preciso defender o seu espaço, defender as suas situações. E aqui, a rainha de paus, elemento fogo, ela está muito no instinto aqui, como forma negativa dos desejos dela. Da própria satisfação pessoal dela. Tá certo? Aqui é um fogo de uma potência onde vocês não estão sabendo conciliar ou não estão sabendo exatamente fazer esse processo. Harmonizar. Aqui é como se o canceriano esteja sendo movido, conduzido pelos seus próprios instintos e desejos. E isso acaba colocando muito num posicionamento de vocês de esgotamento, um processo de até uma luta constante com alguns cancerianos, numa batalha. Aí, às vezes, acaba exatamente entrando nesse processo, deixei exatamente ser conduzido, deixei exatamente que a situação acabasse conduzindo a jogada e vocês não sabendo lidar. E a força está bem aqui. Sabe? Aqui é um equilíbrio de uma força do seu emocional com seus desejos. Porque tem diferença, emocional, sentimento, emoção, e a rainha aqui, o desejo do fogo numa forma negativa, é aquele individualismo. Para muitos é só aquele que quer ter a minha satisfação, para muitos, só carnal. Tá? E isso acaba exatamente interferindo realmente nas emoções de uma forma genuína.
estranha essa leitura de Câncer. Mas aqui também, para alguns, pode ser exatamente vocês tendo que aprender a lidar com as suas emoções, aquilo que você já fez, aquelas frustrações emocionais, e saber conciliar e não agir tanto com uma forma impulsiva, uma forma de impulsos, seja em qual área da vida, tá? Positivo dessa situação. O ermitão. Então aqui é vocês vão conseguir exatamente perceber e analisar muitas coisas. Aqui para uns cancerianos é vocês procurando exatamente o entendimento, o conhecimento de tudo aquilo que vocês já construíram, que realmente vale a pena você defender, seja no seu próprio espaço, tá? Seja realmente as suas lutas. Mas aqui traz exatamente um processo de conhecimento. Você tem que exatamente buscar o conhecimento da sua situação, da sua verdade, de uma forma que é como se um canceriano estivesse ascendendo. Para alguns cancerianos, existe até um processo que pode ser um processo de magia, mas essa magia meio agora apresenta como fosse assim uma magia interna. Como essa magia interna, aquele velho processo que as pessoas chamam de autossabotagem, suas próprias emoções te sabotando, você sendo com elas interferir exatamente de uma forma bem real na vida de vocês, e vocês não estão sabendo lidar com a potência, a força que vocês têm. E alguns procurando até entendimento ou ajuda, né, com a pessoa que realmente tem um conhecimento sobre esses assuntos. Aqui é o canceriano que não está sabendo lidar com a sua própria força. Uns têm intuição bem aflorada, né? E essa intuição às vezes pode causar exatamente esse desânimo, esse desgosto, porque acaba pegando frequência de outras pessoas. E entrando nesse processo de não saber lidar com a sua própria força. Porque exatamente aqui é vocês aprendendo a lidar. Lidar com as situações, aprendendo a caminhada da vida de uma forma mais profunda. Para muitos é exatamente vocês descobrindo sua força interna perante uma situação, perante o seu destino, a sua caminhada. Eita. Duas cartas. Sete de copa e 8 de copas. Então, aqui já está a caminhada, né? Aqui é muitos cancerianos que estavam até num processo meio ilusório, um processo sonhador da situação, vocês ganhando conhecimento. Né? Aqui tem essa questão de vocês perceberem que vocês estavam meio, ou digamos, fantasiando um pouco a situação, fugindo um pouco da realidade, tá? E alguns cancerianos, é como se você estivesse sendo intuído. Eu tinha acabado de falar, como fosse uma força interna dentro de vocês, exatamente intuindo, vocês não sabendo lidar com essas sensações ou intuição e colocando algumas situações, metendo os pés pelas mãos. Aqui tem uns cancerianos que estão exatamente com um sentimento de abandono. Ou estão exatamente, uns estão buscando força, entendimento para poder fazer esse processo. De repente, deixar uma situação que ilusória para trás,
Porque aqui tem um canceriano, se eu falar outro signo, vocês não levam em consideração não, tá? Porque às vezes a gente grava 2 ou 3 vídeos no dia e acaba até confundindo. Aqui, vocês deixando uma situação onde vocês, canceriano, colocaram num pedestal, né? Vocês colocaram, vocês que criaram. Ou seja, por exemplo, se é uma pessoa, foi você que colocou ela lá no pedestal, imaginando isso ou aquilo, tá? Se a situação complicada está exatamente numa amizade, foi você que colocou. Ah, não, Júlio, minha situação agora é financeira. Foi você que colocou a expectativa no alto, no pedestal, e agora você tendo que reconhecer que precisa fazer mudanças ou deixar alguma situação para trás. Até porque vocês vão ganhar conhecimento e entendimento da situação, independente do que seja. E vocês podem ter a ajuda de pessoas do passado de vocês. Pessoas retornando, pessoas. E para muitos pode ser situações, vocês reflitam aí, são situações do passado que estão se repetindo, como se fosse um ciclo. É isso? O que mais esses 5 de paus está querendo falar? Mais uma carta para esses 5 de paus. Nossa. Canceriano. Essa mensagem com certeza está indo para um grupo de canceriano que está passando por um conflito, tá? Com relação a sentimentos. Quando fala relação a sentimento, tudo não significa que é só dentro de relacionamento. Às vezes a pessoa tem sentimento numa amizade, tem um sentimento grande com pessoa do trabalho, mas aqui é um conflito. E você está no processo de refletir. Interessante que abrimos com 5, agora fomos por 4, né? Você fazendo esse resgate dentro de você, exatamente percebendo o que precisa ser observado e analisado. Aqui tem uns cancerianos que praticamente estão fazendo, tentando equilibrar a situação. E eu vejo aqui que é você exatamente perceber a sua força interna e fazer o movimento em busca de sabedoria, até de ajuda, se for preciso, né? Que aqui tem um canceriano que aqui, tipo, viajou na maionese, de repente sonhou um pouquinho, colocou uma situação no pedestal, sabe? E aquilo que você idealizava, aquilo que você imaginava, que às vezes a pessoa diz assim, ah, mas fulano, ele me enganou, ele dizia ser isso, isso e isso, e quando eu fui perceber, não era tudo isso, sabe? Aquilo que você exatamente pensava é como se de uma a uma essas copas fossem virando, caindo. Ao ponto de muitos cancerianos realmente tomar uma decisão, eu preciso ir em frente, preciso deixar essa situação para trás. Porque não tem como ficar nesse conflito. E aqui tem muitos exatamente se lamentando de uma situação. Só que vocês vão entrar nesse processo de reflexão. Vocês têm que ganhar conhecimento. Toda essa situação, toda essa situação está levando exatamente o geminiano, né,
toda essa situação, que vai sair de bom, né? De todo esse processo, apesar que aqui já tem um ganho de autoconhecimento com o ermitão, mas para alguns cancerianos esse autoconhecimento às vezes não é da forma que a pessoa quer, né? Imaginou. Aconteceu por obra do destino, pela situação. O que vai sair de bom dessa situação toda? Roda do ano. As coisas estão virando. As mudanças estão acontecendo. A roda traz um movimento, tá? A roda traz um movimento. Se essa situação toda que foi falada aqui está se encaixando na sua vida, seja no lado profissional, seja no lado amoroso, seja no lado de amizade, onde vocês exatamente meio decepcionado, ter colocado uma expectativa e vocês passando por conflito por causa disso, passando por um processo de reflexão, é aqui tá exatamente as coisas virando, tá? Porque se você pode estar se sentindo por baixo nesse momento, a tendência é subir, tá? E com esse 7 aqui, é você exatamente recebendo os seus frutos, né? Recebendo seu fruto. Temos aqui o imperador, uma grande conquista, e os 6 de paus. Sabe, todo esse processo aqui de vocês ganhando conhecimento e sabedoria. Aqui é bem aquele ditado, às vezes a pessoa não aprende pelo amor e aprende pela dor, né? E alguns estão aprendendo exatamente por um processo difícil, que eu perguntei o que é que vai sair de bom dessa situação, o que é que a situação vai trazer de bom? Uma mudança de vida, onde vocês vão tomar exatamente as rédeas da situação e saindo exatamente por cima, vencendo, tá certo? Canceriano. Reconhecer sua força interna, seu real poder, e se for necessário, buscar ajuda. Terapeuta, um mentor espiritual, alguém que você confia, que aqui é uma caminhada, a sua caminhada é só uma caminhada de conhecimento. A caminhada, por mais que seja só, porque cada um caminha só, mas lógico que você pode aprender, pode ter conselhos, pode ter pessoas que ajudem você a orientar, tá? Então, canceriano, essa é a mensagem que temos para você. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura e boa sorte.